Você é da época do Napster, né? O Napster, cara, pra mim tamo foi... de Napster aqui, ó. É verdade, tamo de Napster. Cara, o Napster pra mim foi uma grande revolução porque ele, de fato, mudou diversas partes da indústria. E depois disso veio um movimento muito grande da Pirate Bay, que quem não assistiu, vale a pena assistir esse documentário, que é um site que está no ar até hoje, que disponibiliza torrents para você baixar arquivos. Só que por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando cara, como é que a gente vai manter a inovação? Como é que a gente vai garantir que um governo não vai chegar e vai falar, você não pode fazer isso? E quando a gente começa a falar de peer-to-peer, que foi o Napster, que foi toda essa questão do Pirate Bay e agora as criptomoedas. Então, quem me garante que hoje não tem gente ganhando dinheiro virtual em criptomoeda, não pagando imposto e começando a viver totalmente à margem da sociedade? Isso é totalmente factível. Mas a ideia que eu mais gosto disso é da liberdade. De você poder escolher um caminho alternativo. Porque hoje a gente discute muito essa questão, imposto é roubo. Por que é roubo, gente? Quem não estudar a história não sabe o que você está vivendo hoje. Imposto é roubo porque foi roubo. Foi quem era poderoso naquele momento, chegou e falou assim, a partir de agora todo mundo vai ter que pagar imposto. E quem não pagava morria. Você acabou de mencionar algo que era assim. Na época antiga. Então imposto é roubo. Agora, se eu escolho hoje não pagar imposto, eu posso? Eu não posso. Obviamente que eu não posso. Mas a gente está começando a abrir precedentes para a gente começar a ter situações desse tipo. Não estou dando juízo de valor aqui, hein, gente? Eu estou dizendo que abre espaço para isso. Não estou incentivando, não estou fazendo nada disso. Mas se a gente começa a ter caminhos para as pessoas trabalharem no peer-to-peer sem ser interceptado, tudo encriptado, que é a grande beleza dessas criptomoedas, eu acho que a gente começa a ter uma camada de proteção, começa a ter um ambiente que protegeria quem quer ir por este caminho, né? Cara, eu acho que você traz aí... Primeiro que eu acho uma coisa legal falando do Pirate Bay, eu não sei se você sabe, mas eles rodavam nos servidores dentro de uma caverna na Suécia, sabia disso, não? Eu lembro disso. E depois eles colocaram em drones que ficam rodando por aí com kbytes, o site roda em kbytes, depois dar um Google lá, galera, pra você ver, o site roda em kbytes, tem drone, você pode pegar inclusive o modelo e fazer um drone na sua casa se você quiser contribuir, e você lança um e eles ficam rodando aí com... É tipo uma mineração, né? Você tem um minerador que na verdade é uma cópia do site. E aí fica rodando e transmitem daí. Então assim, como é que você tira um negócio desse do ar, entendeu? Você não muito tira. Difícil. É quase impossível. E o que eu acho mágico da tecnologia, em vários aspectos, né? Aqui em volta pro pessoal, a gente tem livros ali, por exemplo, que são da direita e da esquerda, por exemplo, ou da direita e da esquerda. E o que eu acho mágico da tecnologia é que ela diminui esses gaps. E ela permite a gente, volta e meia, retroceder para a maneira como a gente vivia de maneira tribal lá atrás. E faz muito sentido que seja assim. Porque quem cria a tecnologia é o ser humano. E instintivamente nós criamos uma coisa meio tribal, apesar do mundo mais complexo, etc. etc. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente falou da impressão de carne 3D. Você pode ter a carne impressa, a tecnologia, a eletricidade produzida a partir da energia solar, etc. As suas moedas em cripto, etc. Para você fazer troca com os outros, não necessariamente passando por um ente regulatório no meio do caminho. E aí você consegue viver eventualmente no meio do mato, se você quiser. Para pensar. Você consegue ter todos os seus recursos lá, você consegue fazer o negócio todo. Você trabalha remotamente, você se comunica com as pessoas, você convive com as pessoas. Tem gente que transa pela internet com devices, etc. Então o ponto é, olha que louco que a tecnologia permite e provavelmente eu vejo o ápice do capitalismo permitindo algo meio próximo com o socialismo. De novo, sem juízo de valor, até porque eu sou bem liberal, mas quando você analisa, você fala, cara, a gente começa a ter as pessoas não trabalhando, tudo é meio, tem que ser produzido e distribuído, e aí esses entes como o governo, o dinheiro, o Banco Central, essas coisas que a gente sempre viu como verdades absolutas, que elas sempre existem. Você fala, cara, o dinheiro não vai deixar de existir. Eu li um livro recentemente de um cara chamado John Law, que chama Millionaires. Já ouviu falar desse livro? Não. Fica a dica aí pra galera, que é o seguinte... chama Millionaires, porque na época em que começou o papel moeda não tinha como você ter um milionário, porque era baseado no ouro e você não tinha como alguém ser milionário. E surge a indústria do crédito. Esse cara foi o cara que conceitualizou o papel moeda. E ele era super mal visto, ele deu um monte de furo na água, ele fez um monte de besteira na vida, mas nesse troço, e ele levou para um reino na França, lá XPTO que foi fazer, e deu, óbvio, mega inflação. Os caras falaram, pô, dinheiro infinito, né? E aí Keynes nasceu ali. Aí os caras começaram a pôr dinheiro para todo lado e tal. Mas o ponto é,
Quando ele falou disso, de vamos ter um papel moeda pra gente poder fazer, sabe, operações de futuro, operações de crédito, etc., falaram que o cara era completamente maluco e que não poderia existir isso. Agora, fala a mesma coisa com as criptomoedas, porque a gente tem como o dinheiro sempre existiu. Os assírios não tinham dinheiro, trocava arroz e sal. O Banco Central sempre existiu, o governo sempre existiu. E veja que louco que é, né? A gente entregou para o governo um poder, o senso de democracia é esse, você tinha 1000 gregos numa praça debatendo os assuntos, todo mundo tava lá. Chegou uma hora que você tinha 10 mil gregos, não dava para você pôr mais os caras na praça. Então isso que falou, a gente vai eleger 100, cada um desses caras aqui vai representar um pedaço da população e eles vão decidir por nós. E surgiu a democracia dessa maneira. Então a gente entrega, né, a Constituição americana é perfeita nisso, the power by the people, for the people. E eles entregam o poder para que o poder possa trabalhar por eles. Agora, se no futuro você consegue fazer com que você não precise de um ente central produzindo moeda e falando que aquela moeda tem aquele valor e assinando, Banco Central de sei lá onde, tem um cara que assina, esse cara falou, ó, esse pedaço de papel vale R$10, vale 10 unidades de troca, mas você consegue ter um ente impessoal, sem governo, que, né, o blockchain de maneira geral, falando, ó, o Marcelo é o Marcelo, o Luiz é o Luiz, e esses dois caras, eles existem, e eles estão ali, e esse negócio que eles estão trocando tem um valor que eles determinarem, que eles convencionam entre eles que pode funcionar. Você começa a desmontar a estrutura de poder. Então quando a gente olha e fala assim, o Uber foi lá e desrompeu os taxistas, a empresa, sei lá, tal, o Nubank corrói a relevância do Itaú, tudo é verdade. A gente esquece muitas vezes que os governos e as estruturas também serão corroídas. E o que acontece quando você atacou lá o taxista com o Uber? Ele bateu de volta, literalmente, inclusive. O que você acha que acontece quando você ataca o governo, dono do poder, dono do status quo e etc? Aí você olha no mundo inteiro e você vê entes públicos, muitas vezes até instintivamente, como qualquer bicho acuado num canto, menos um Golden Retriever, todos os outros bichos do mundo, ele ataca de volta. E vai acontecer, e haverá cada vez mais embates, porque a gente está diluindo o poder que era concentrado e que foi cedido há tanto e tanto tempo. Mas ele não é necessariamente um poder absoluto e vai ficar lá para sempre. Ele vai ser diluído.